começando a nossa segunda aula do MEC, do nosso método da economia cervejeira. E hoje a gente vai ter o foco em um dos pilares, dos grandes pilares, que é economizando com reuso de leveduras. Então hoje a aula é mão na massa, hoje a aula é totalmente prática, hoje a aula é muito exercício, é muito suor, é muito exemplo. Eu quero que vocês pensem em todos os exemplos que vocês puderem para a gente instruir isso aqui, para que isso aconteça da melhor forma possível, para que vocês compreendam de fato e saibam fazer sozinhos. Então, eu quero que quem não pegou papel e caneta ainda, pegue um papel e uma caneta, porque eu quero que vocês façam os exercícios na mão, primeiro, para compreender tudo, e depois eu quero que vocês abram aquela planilha maravilhosa que vocês têm, lá do Simplificando a Fermentação, que está inserida lá dentro. Na aula da semana que vem, eu vou mostrar para vocês o upgrade daquela planilha, né, que é a estrutura toda de propagação inserida junto daquilo. A minha está completa, né, o combo, mas eu vou disponibilizar para vocês aqui num módulo extra somente a planilha de propagação. E aí a planilha de reuso vocês já têm disponível lá no Simplificando a Fermentação. Quem ainda não tem ou não comprou, eu acho que a maioria daqui já tem, né, já era meu aluno de antes, ou quem não comprou agora, quem não tinha comprado antes, comprou agora. E eu convido vocês, quem não tem ainda esse material, entre em contato com a gente no suporte, porque quem é aluno tem um super desconto, né? Essa planilha era vendida separadamente, por um valor mais alto, mas vocês têm oportunidade de comprar ela por muito mais barato, porque vocês já estão aqui dentro. Então, conversem comigo ou com o Vitor, que está sempre aí disponível de suporte, para a gente botar isso para frente e mandar para vocês o link. Então, bora para a nossa aula de hoje. Eu vou explicar o que a gente vai fazer, né? A gente vai começar compreendendo todos os pontos sobre reaproveitamento de levedura. É no detalhe, tá? Aqui é no detalhe mesmo. Bom que essa aula fica gravada para que vocês assistam ela 1000 vezes, porque sim, existem muitos detalhes a respeito de reaproveitamento. Não é só, pega aqui, joga ali e que dá tudo certo. Tem muito detalhe, tem muito macete, tem muita estratégia, tem estrutura, tem o melhor momento, tem a melhor temperatura, tem o melhor jeito para tratar aquele fermento. Mas antes de mais nada, eu quero perguntar para vocês se vocês ficaram com alguma dúvida da aula de ontem. Quem não assistiu ainda, essa aula vai estar sendo disponibilizada na área de membros hoje, né? A gente tem um delay aí, quase um dia para ela processar, porque fica uma aula muito longa a gravação. Então, demora aí de 6 a 8, até 12 horas para o Google processar aquela aula e deixar disponível para a gente. Então, eu já confirmei aqui, ela está já disponível para ser inserida dentro da área de membros. E vai ser colocada agora. E o outro ponto é que eu deixei alguns slides, em torno de uns 100 slides para vocês sobre qualidade. Eu não sei se vocês olharam todos eles, o PDF já estava disponível antes. E se vocês não olharam ainda, eu peço que vocês deem uma olhada nesse material a fundo, que vocês estudem, que vocês leiam os pontos que estão ali disponíveis, porque na semana que vem a gente vai começar a nossa aula sanando essas dúvidas todas de vocês sobre isso. Porque sim, um dos grandes pilares para que a gente faça aquilo acontecer, isso que a gente está se propondo, e o reflexo disso é uma melhoria efetiva na qualidade do nosso produto. E para isso existem muitos pontos de análise, existem muitos pontos de questionamento de onde está o nosso problema e como é que a gente vai fazer para resolver isso. Então, eu coloquei ali várias estruturas da pós-graduação que eu fiz de melhoria de qualidade lá dentro para vocês, porque sim, gente, é um pilar que quase ninguém fala, ninguém dá bola na hora de fazer cerveja. A gente fala muito isso na indústria, né, mas no mercado cervejeiro eu não vejo ninguém, no caseiro, né, eu não vejo ninguém nem tocar nesse assunto, mas quando tu tem qualquer tipo de problema, qualquer coisa que tu esteja duvidando daquilo, se aquilo ali é real ou não, tem uma estrutura que deve ser seguida para que tu chegue na tua resposta. A gente tem a estrutura dos 5 porquês, né, por que aconteceu aquilo, a gente tem o PDCA, que é como que a gente chega até a solução daquele problema, como a gente monta um plano de ação para solucionar problemas. Isso fica muito claro quando a gente trabalha numa estrutura um pouquinho maior, mais robusta, onde a gente depende de várias pessoas, de vários processos para que aquilo seja feito. Ninguém consegue fazer absolutamente nada sozinho. E quando a gente fala de caseiro, a gente está falando geralmente de uma pessoa que faz tudo sozinha. Então, tem vantagens que tu mesmo sabe dos pontos que tu fez. Qual é a desvantagem? A nossa memória, ela é falha, muitas vezes, né? A gente pode desconfiar de nós mesmos. Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo?
que dia mesmo que eu inoculei fermento, que temperatura mesmo estava, que extrato deu, sabe? Sempre tem alguma coisa, algum detalhe que pode acontecer. E para isso a gente tem ferramentas que podem nos auxiliar para que a gente melhore cada dia mais a qualidade do produto. E uma delas é o rastreio, é a rastreabilidade do produto, rastreabilidade do processo e duvidar de cada ponto, para que vocês saibam o que fazer na hora da ação para conseguir solucionar aquele problema que vocês estão enfrentando. Então, usem e abusem daquele material que foi feito com muito carinho, que foi feito com muita dedicação, para que vocês tenham em mente que tem muito mais do que isso, tem muito mais do que se imagina. Tem sempre uma estrutura feita por trás, né? Então, aquela estrutura é a base toda, desenhada, escrita com fotos, para que vocês utilizem aquilo e aproveitem para que seja um reflexo na qualidade ainda melhor do produto de vocês, para que ninguém vá até aí e compre uma cerveja ruim, para que ninguém compre uma cerveja com defeito sensorial e que tu não saiba o que aconteceu. Gente, isso pode acontecer muito, tá? Porque eu vou contar uma história, né? Eu e as minhas histórias. Recentemente eu fui numa festa do interior, né? Quem mora no interior sabe como é que é, né? Aquelas festas de interior, festa da cidade. E aí, o que tem na festa da cidade? Tem 3, 4 cervejarias que são as cervejarias principais. Aqui na minha cidade atual, tem somente 4 cervejarias no total da cidade. Então, uma delas é bem pequenininha, produz 200 litros mês. A outra delas produz 1.500 litros mês. E a outra já tem uma estrutura, as outras duas, né, já tem uma estrutura bem grande, que produzem na casa dos 50 mil litros mês. Mais ou menos. Então, essas são as estruturas das cervejarias. Óbvio que eu fui no evento e eu bebi todas as cervejas, né? Começando sempre pelo meu clássico, da mais fraca, né? Até a mais forte, a mais lupulada que o cara tem para me oferecer. Então, o que eu comecei tomando? A Pilsen do Cidadão, né? A Pilsen, gente, como era uma cerveja que sai muito e que é a tendência das pessoas, a gente sabe que ela é a mais sensível em relação à suscetibilidade de defeito sensorial, porque ela é muito leve, né? É muito fácil de ser percebido quando aquilo tem um problema. E é uma cerveja que sai mais, né? Tende a sair mais. Então ela tava ok. Quando eu tomei a Viena e a Helles do cara, que foi na sequência, né? Elas estavam intragáveis. Sempre eu compro copo pequeno, né? 300 ml para degustar. E eu tive que botar os 300 ml no ralo, no lixo, porque não tinha como tomar. Elas estavam insuportáveis. Uma tinha enxofre puro, parecia que alguém tinha peidado na cerveja. E a outra era manteiga de garrafa, manteiga lá do Nordeste, aquela que vem na garrafinha. Era impossível tomar aquela cerveja. E aí depois eu peguei o contato do cara, né, e eu fofamente mandei uma mensagem dizendo: ô querido, tá com problema na tua cerveja, posso te ajudar, né, eu já queria vender o meu peixe, né. E aí ele, com aquela mentalidade desse tamanhinho assim, né, me disse: o pessoal gosta da minha cerveja assim, fica docinha, eles não reclamam, tu é a primeira a reclamar, então eu vou continuar vendendo assim, obrigado, mas não quero os teus serviços. Eu falei: ok, continue vendendo cerveja ruim, que você não vai longe, né? E aí, enfim, a gente treina muito mal o paladar das pessoas, né? Quando a gente está falando de cerveja artesanal, cerveja produzida em casa, a gente acaba viciando o paladar dos consumidores com um paladar ruim. E acaba que as pessoas, de fato, se acostumam com aquilo, né? Paladar ruim, cerveja ruim, pessoas comprando e o dono da cervejaria ok com aquilo. E era um cara que produz uns 1.000 litros mês. Não era o bem pequenininho, era o intermediário. Então, é um cara que ele já pode investir em melhorias de qualidade, melhoria de pós-venda, melhoria de jeito, né? Chucro para falar com as pessoas. Mas, enfim, só mais uma história, que é um cara que não se preocupa com absolutamente nada disso. É um cara que tem registro, é um cara que tem estrutura, é um cara que tem dinheiro para investir, porque ele não era um coitado, né? E tava nem aí para quem tava bebendo a cerveja dele. Então, não sejam essa pessoa, gente. A gente tem que cuidar com o que a gente fala, a gente tem que cuidar com o que a gente vende, e a gente tem que cuidar com o paladar viciado dos nossos consumidores, porque sim, isso é um reflexo, isso pode acontecer de fato. Mas para isso, antes de mais nada, a gente vai fazer a análise básica, crítica aqui com vocês, do material que eu coloquei já numa planilha para vocês também, que é o orçamento do laboratório.